Cidadania, defesa do consumidor, economia e até sustentabilidade. Não importa o tema, se você tem uma dúvida, nós respondemos. O tema de hoje é vistoria do Detran. E o nosso convidado é o presidente do Detran, Luiz Carlos das Neves. Muito obrigado pela sua presença. O governo diminuiu a taxa de vistoria, mas a Justiça decidiu que ela está suspensa. O que o motorista deve fazer? Bom, inicialmente é bom frisar que o Detran, como órgão executivo de trânsito, ele cumpre a lei. Essa lei foi editada no ano passado, né, na administração do governador, então, Dornelles. E nós, então, implementamos a lei através de uma portaria para as novas vistorias. Posteriormente, houve essa decisão judicial em que determinou que nós não pudéssemos mais cobrar cumulativamente as duas taxas. Então, por orientação da Procuradoria-Geral do Estado, né, optou-se pela taxa de licenciamento. Então, essa taxa de licenciamento, no momento, ela está suspensa, né, porque nós temos que enviar para o banco todo o arquivo de cerca de 7 milhões de veículos, na verdade 7 milhões e 300 mil veículos, e isso vai demandar um tempo e só será implementado então pela instituição bancária a partir do dia 4 de fevereiro, ou seja, segunda-feira. Vamos então para a primeira dúvida da população? É verdade que haverá redução do IPVA com o fim da vistoria? Não, o IPVA é um imposto sobre propriedade de veículos automotores. Ele, na verdade, é uma atribuição da Secretaria de Fazenda, né? Não tem nada a ver com a diminuição de vistoria. Vamos então para a segunda questão. Eu queria saber se eu sou isento da vistoria porque o meu carro é a gás. Não. Na verdade, a vistoria não existe mais para os carros de passeio. Nos carros a gás, movidos a gás, eles têm que fazer a inspeção que eles têm que fazer no Inmetro e trazer, então, o CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular. E com esse número do Certificado de Segurança Veicular, ele, então, vai realizar o licenciamento anual, para a retirada do documento de licenciamento anual. Ainda sobre a questão de fevereiro, a partir do dia 4 de fevereiro, né, existe aí uma nova guia. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor qual o valor e como que o motorista deve fazer. Bom, será a partir do dia 4 a nova guia da taxa de licenciamento anual, que é R$ 144,68. Pagando isso e também pagando o DPVAT, né, que é o seguro obrigatório, ele estará apto, então, para agendar a retirada desse documento num dos 170 postos à disposição para a retirada. Agora, quem já fez o pagamento dessa taxa, o que deve fazer? Bom, tem que aguardar agora a decisão judicial, né? O processo ainda está em curso. Assim que tiver o trânsito em julgado, caso seja desfavorável ao governo, ele terá o direito ao ressarcimento da taxa, mas somente após o trânsito em julgado, ou seja, somente após o término da ação. Ou seja, o Detran vai devolver, no caso, o valor pago a mais. Sim, com certeza. Perfeito. Vamos então para mais uma pergunta da população. Em quais situações todos os veículos são obrigados a fazer vistoria? Bom, pela lei 8269, sancionada ano passado, são obrigados a realizar vistoria hoje os veículos de carga, os ônibus, transporte escolar e também nos casos da Resolução 433, que é troca de propriedade, mudança de categoria, mudança de endereço de municipal ou estadual, somente nesses casos. Vamos então para mais uma questão da população. Quais são as taxas cobradas pelo Detran e por que não é possível parcelar as mesmas? Bom, hoje a taxa é a taxa do licenciamento, né? E o parcelamento em si existe para o IPVA, mas há um programa já desenvolvido pelo Detran, que é o chamado Parcele Tudo, né? E que estão disponíveis os locais nos postos, no site do Detran, para que essas pessoas possam, então, ir aos locais e realizar essas parcelas. Ainda sobre o tema da vistoria do Detran, ou seja, é um processo longo, né? Precisa de um processo administrativo para a devolução desse dinheiro pago de uma das taxas, é isso? Hoje em dia, para você ter o ressarcimento de qualquer taxa que você pagou indevidamente, né, é um processo um pouco burocrático, né, que estava levando a 2 meses, a gente já reduziu para 1 mês. Mas a gente já está em tratativas com o banco,
instituição financeira, para que a gente possa realizar essa devolução o mais rápido possível, com depósito em conta, os correntistas da instituição, ou nos outros casos também a gente faz esse depósito. Qual a sua orientação, a sua dica em relação à taxa de vistoria? O que o motorista deve fazer? Bom, hoje ele tem que pagar a taxa de licenciamento anual de veículos, porque essa taxa é o licenciamento anual de veículos que todo motorista deve realizar anualmente. É o que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, né? A vistoria, ela na verdade é um desdobramento desse licenciamento, que é para alguns veículos, né? No caso de ônibus, como a gente falou anteriormente. Então, o que tem que ser feito é pagar essa taxa, o seguro obrigatório, agendar e aí retirar o documento. Se tiver de fazer a vistoria, ele vai no posto, vai realizar a vistoria nesses casos. Se não tiver de fazer a vistoria, ele vai num de 170 postos ou locais de retirada desse documento e retira. Vamos então para mais uma pergunta da população. O que é e o que eu devo fazer para declarar a autovistoria? Bom, a autovistoria também estava contemplada na lei anterior, na lei do ano passado, né? E também foi determinado pela juíza nessa ação que não fosse mais cobrada essa autodeclaração. Então, hoje não se fala mais em autodeclaração. Hoje, isso está suspenso, na verdade. Vamos então para a última dúvida da população. Onde serão entregues os novos documentos de licenciamento anual? Num dos 170 locais de retirada previstos que estão contemplados no site do Detran. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E o Câmara Livre fica por aqui. Até o próximo encontro.